ele juntamente com seus irmãos, ele cuidava do rebanho do seu pai, né? No caso seria ovelha, cabras, enfim. Então assim, por mais que ele fosse amado pelo pai, por mais que ele fosse presenteado pelo pai, não significa que ele ficava à toa, que ele ficava lá tranquilo, não, ele trabalhava. Então assim, e esse jovem aqui, vai decorrer do texto, vai dizer que ele teve um sonho. Primeiro os feixes, né? Depois ele sonhou outro sonho sobre o sol e a lua, 11 estrelas se inclinavam perante a ele, e diz o texto que os seus irmãos já não falavam pacificamente e os odiava. Então assim, por causa desses sonhos que ele relatou, começa assim uma perseguição interna familiar, justamente por causa desse jovem José de 17 anos. E quando o pai dele manda que ele vá até aos seus irmãos para ver o que os seus irmãos estão fazendo lá em Siquém, nesse cuidado dos animais, é que começa o desenrolar da história, começa justamente aquilo que eles começaram a tramar contra José. A gente sabe que eles, além de tramarem, não tinha proveito em matá-lo, então foi melhor jogar numa cova. E quando veio a caravana dos ismaelitas, eles vendem por 20 moedas de prata, que dá 240 gramas de prata. E ali assim, aquele jovem vai ser conduzido para o Egito. Então assim, quando a gente olha em dado momento aqui, a gente parece que, poxa, um adolescente, né, para ir para a juventude, você vê que sendo escravo, ele não nasceu escravo. E segundo, que naquela época já existia escravidão, a escravidão era regularizada. Até a venda de um escravo era regularizada. Pelo Código de Hammurabi, se poderia vender entre 15 e 30 moedas de prata. Então ele foi vendido por 20 moedas de prata. Então era comum. Então assim, quando a gente olha assim, poxa, José foi vendido. José, poxa, os seus irmãos não tiveram, ainda lucraram com ele ainda, né? Era dinheiro. Então era muito comum, a questão da escravatura era comum, normal, de você ali comprar, vender, enfim, isso era muito comum, tá? Não era por questão de etnia, por causa de povo, por causa de nada. Era muito comum os povos antigos fazer o sistema de escravidão. Continuando aqui, após isso, José, já no capítulo 39, eu estou aqui correndo nos textos, ele vai parar na casa de Potifar, que era um guarda, da guarda real de Faraó, e assim, Potifar acaba trazendo esse jovem para prestar serviços, comprado por Potifar. Então assim, então você vê o jovem que foi vendido, depois chega no Egito, aí ele é vendido de novo, e agora ele vai prestar serviço para alguém que é da guarnição militar de Faraó. E agora você vê que após essa venda, a Bíblia diz que Deus era com José. Vamos ler aqui Gênesis 39. Gênesis 39, versículo 2 e 3. Quem achou, por favor, ler? E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Versículo 3. Vendo, pois, o Senhor, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Versículo 4 também, por favor. José achou graça aos seus olhos e servia-o, e ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo que ele tinha. A gente vê que Deus abençoou a vida de José ali, de tal maneira que Potifar foi abençoado. Assim, um escravo, ele não morava dentro da casa do seu senhor. Não morava. Então assim, para você colocar um escravo dentro de casa, tinha que ter uma certa, talvez uma relação, uma credibilidade, uma confiança.
Então José não entrou de cara, foi para casa de Potifar. Primeiramente, depois que Potifar trouxe ele para sua casa, e aí Potifar deixou tudo na mão dele. E Potifar conseguiu distinguir em José, ele percebia algo em José, que tudo aquilo que ele fazia prosperava, era abençoado, né? A sua vida era próspera. Mas o próprio Potifar observava em José uma conduta conectada com a relação que ele tinha com Deus. Então, por isso que Potifar distingue aquilo ali, esse jovem tem uma conduta diferente, ele tem algo, e via que o Senhor estava com ele. Justamente depois que José entra na casa de Faraó, e aí Deus começa a abençoar de forma rica e abundante, e lembramos que Potifar, ele era um homem idólatra, ele não servia a Deus, ele era um idólatra, adorava o Deus Sol, o Deus Ra, enfim, os deuses do Egito. Então assim, o cara está na casa de um pagão, mas Deus era com José e abençoava a vida de Faraó, de Potifar. Olha que coisa, né? Interessante. Mesmo assim, nessa prosperidade, tem uma tentação. Estou correndo aqui para a gente chegar em Êxodo, tá? Tem a tentação da sua mulher. E aí, após isso, José, ele é jogado numa prisão real. Por isso que, quando você vai pegar a história de José na cadeia, quando ele vai para a cadeia, e que era comum, algumas situações eram feitas pena de morte. E ele não foi para pegou qualquer cadeia, vamos jogar ele aqui, não, ele foi para uma cadeia real. É por isso que quando você olha lá na frente, o copeiro morre, o padeiro morre, numa cadeia real. Então José não foi em uma cadeia comum, então ele foi em uma cadeia específica que somente pertencia a questão do Egito ali. Bom, correndo mais com o texto, a gente sabe que Faraó acaba lançando o padeiro, o copeiro, morre. E esses dois homens não eram qualquer pessoas, eram pessoas da nobreza, eram chefes, eram pessoas que administravam a parte da bebida e da comida de Faraó, eram pessoas importantes, e que por alguma ofensa que eles praticaram, foram lançados nessa cadeia real. E aonde estava José também? Justamente nessa mesma cadeia. E ali, ele interpreta o sonho dos dois, um tem uma sentença e o outro tem um livramento, e aquele homem acaba esquecendo de José, porque José fala, lembra-te de mim, e acaba que ele não lembra dele, vai embora, esquece ele. Quando finalmente Faraó, ele tem o sonho das 7 espigas, das 7 vacas, etc e tal, que José é chamado para isso, que o copeiro faz ele lembrar ali, chama ele e tal, resolve a questão. José, ele discerne tudo aquilo que Faraó havia sonhado, porque os magos, os encantadores não conseguiam discernir, distinguir, interpretar o sonho de Faraó. E finalmente ali, José, ele vai ser erguido como o governador do Egito. Então você vê um hebreu, numa terra estrangeira, sendo afligido por várias situações que ele vivenciou no Egito. Agora ele chegou o momento em que Deus começa a fazer na vida de José uma exaltação. Abra aí Gênesis 41. Eu estou correndo aqui, tá, meus amados, até chegar em Êxodo. Então assim, depois a gente vai para as perguntas, a gente debate, tá? Vamos lá. Gênesis 41, versículo 38. Do versículo 38 ao 42. Quem achou, por favor? Disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido que sabe como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: veja, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestidos de linho fino, e pôs o colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e
Pode ir até o 46. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém se ti ninguém levantar a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zaphnath-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenat, filha de Potifera, sacerdote de On, e saiu por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E até... Amém. Obrigado, tá, irmão? Então a gente vê que depois José discerne o sonho de Faraó. E Faraó, poxa, você é a solução para o problema. Você que vai administrar, você que vai fazer. Toda a ideia que ele deu, acabou que ele ia executar. Interessante, né? Aquilo que Deus revelou para ele, que ele é toda humildade e simplicidade, põe um administrador, faça isso, faça aquilo. Ele falou, isso na frente, é você mesmo. Você tem o Espírito de Deus, né? E após isso, Faraó, ele vai tirar o anel, o sinete, né? José, dá sua mãozinha daqui. Coloca o sinete, que justamente era um anel em que Faraó podia carimbar algum documento, algum decreto. Então você tinha uma argila, uma cera ali, quente ali, pegava o sinete e depois selava o documento. Então foi assim, ó, José, está aqui. Depois ele vai dar uma vestimenta real para José. Agora, ele não vai botar qualquer roupa, porque ele agora é o governador. Então assim, ele vai botar roupa de realeza, de nobreza. Vai botar uma roupa, né? Não sei se eu puder contextualizar uma marca, um estilo de roupa bem, uma grife. Então José, ele agora vai estar bem trajado e vai botar um colar no pescoço ali para mostrar essa exaltação e falar, agora você é o governador do Egito. Tá? Então aqui a gente vê. E depois José, que estava solteiro, esperando em Deus, aí fala, não, calma aí, você vai ficar sozinho não. Você é uma autoridade, você tem que estar bem acompanhado. Então ali dá a filha do sacerdote do Egito, Asenat ali, e ali José, além de ser abençoado profissionalmente, ele é abençoado sentimentalmente, né? Arrumou um casamento, ficou esperando o Senhor ali 13 anos, desde né, de sua fase adolescente até a sua fase adulta, isso aí. E aí José é exaltado. Vamos correr, irmãos? Bom, vamos lá. Tem a parte da prosperidade, vivemos 7 anos, e depois vem a parte da escassez. E é justamente na escassez que começa o desenrolar da história, de começar os filhos de Jacó a começar justamente lá para o Egito, porque lá onde tinha o mantimento. Porque quando a gente fala de Êxodo aqui, isso está conectado, porque justamente no período da fome, em que muita gente está morrendo, muita gente está perecendo, e eles descem lá justamente para poder trazer mantimentos, comprar mantimentos, e aí a gente sabe da história de José, que no princípio ele não se dá a se conhecer por seus irmãos, depois ele manda os mantimentos e mais um dinheiro para os seus irmãos, depois seus irmãos, enfim, a história é muito longa, não dá para empreender aqui, tá? Vamos correr aqui, irmãos, livro do Gênesis, capítulo 45, livro do Gênesis, capítulo 45, versículo 15 até o 19. E aí, por favor, ler. Gênesis capítulo 45, versículo 15. E deixou todos os seus irmãos, chorou sobre ele. E depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se à casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vivos. E apareceu bem aos olhos de Faraó e aos seus olhos de seus servos. E disse Faraó a José: dizei a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais a partir e tornai a terra de Canaã.
e tornai ao vosso pai e a vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito. Comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado, fazei isto, tomai vós sobre a terra do Egito carros para os vossos meninos, e para as vossas mulheres, e para os vossos pais. E vinde. Amém. Então aqui nós vemos que fala, vamos falar dos irmãos de José, e ali há uma, digamos assim, justamente agora que tudo está esclarecido, todo mundo já sabe quem é justamente José, seus irmãos já conhecem, já viu seu irmão exaltado, e agora eles precisam trazer a família para o Egito. E justamente nessa transição aqui, eles vão trazê-los para o Egito. E agora, irmãos, a gente vai entender por que Jacó, os seus descendentes, os seus filhos, vão morar justamente na terra de Gósen. Porque quando a gente vai olhar para o livro do Êxodo, a gente vê que o povo se multiplica, etc, 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 mas a gente tem que entender o motivo por que eles foram para Gósen. Por que eles não ficaram na capital central lá do Egito, na parte econômica, religiosa, lá pelo centro? Por que eles foram para lá? A gente tem uma explicação aqui, justamente, no capítulo 47, por que eles ficaram na terra de Gósen. E a gente vai entender um pouquinho aqui, tá? Abra aí Gênesis 47. Versículo 1 até o versículo 6. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e seu gado, com tudo que tem, chegaram na terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 de seus irmãos e o apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como os nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho dos teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitar os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra, fazer habitar teu pai e teus irmãos. Habite na terra de Gósen, se sabes haver entre eles homens capazes, põe o chefe do gado que lhe pertence. Amém. Então agora vocês entendem que Faraó vai perguntar qual era o tipo de trabalho que eles tinham. Eles, desde sua mocidade, trabalhavam com gado, trabalhavam com ovelha, trabalhavam com cabra. E os pastores, para os egípcios, era uma abominação. Então você vê que não tinha como ali os hebreus transitarem junto com os egípcios. Então, por causa da profissão e desse trabalho de lidar com o gado, de matar um boi, de matar uma ovelha para o sacrifício, para os egípcios isso era uma abominação. Por quê? Porque eles colocavam, por exemplo, o boi, que era o boi ápio, como Deus. Então era uma ofensa talvez para eles justamente matar um animal, porque um animal para eles era sagrado. Então isso era uma abominação. Por isso que, olha, vamos para a terra de Gósen, que lá tem muito capim. Lá você vai ter muito capim para o seu gado, para eles poderem crescerem, se alimentarem, e vocês também poderem, justamente poder ali sobreviver, ter suas alimentações. Então por isso que Faraó orienta para que eles vão lá para Gósen, que lá tem muito pasto, é muito bom para os seus animais, fica um pouquinho afastado do centro. Então você vê que não existe nenhuma influência do Egito em Gósen, porque ali eles vão ficar como se fosse uma cidade independente. Então eles vão continuar adorando o seu Deus, vão continuar tendo seus ritos religiosos em Gósen. Então justamente não vai ter nenhuma influência
da parte central do Egito, e ali, em Gósen, que eles começam a se estabelecerem, a se manter economicamente. E aí, quando a gente vai decorrer do texto, dos textos, a gente vai observar que eles começam a crescer, começam a se multiplicar, e em toda aquela geração de José e seus irmãos desce a sepultura. E aí começa justamente após a morte de Jacó, ele abençoa os seus filhos, e depois nós vemos que, abra aí Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50, versículo 14, até o versículo 21. Olha o que diz aí, eles já estão no final do Gênesis, já indo para o Êxodo. Depois se tornou José para o Egito. Ele e seu irmão Dê mais alto, por favor. Pega a minha boca. Depois se tornou José para o Egito. Ele e seus irmãos judeus que com ele se separaram. O pai, depois de haver separação do seu pai, vendo então os seus irmãos de José, e seu pai estava morto, descanso do que a leitura do que agora será José nos fará com a pai. Vem então, irmãos de José, o seu pai estava morto, deserto porventura do avô. Eu mostro a benção. Aborre, será José, apagará, será a mente de todo mal lhe fez. Dizemos, portanto, enviando José te, azendo teu pai, mandou andeis da sua morte, dizendo, assim direi, José, perdoar o rótulo de transformação do seu irmão, o seu pecado, porque te dizendo, agora rogamos, porque perdoar se transformação. Amém. Deixa eu dar continuidade aqui, diz assim, depois vendo também seus irmãos se prostrar diante dele, e disseram, eis-nos aqui por teus servos. E José disse, não temais, porque porventura estou em lugar de Deus, vós vem tentar mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Então, qual era toda aquela situação que ocorreu da fome do Egito? Os irmãos têm que descer para o Egito, ter alimentação, voltarem para Canaã, depois voltarem de novo, e finalmente eles ficaram no Egito. Qual era o propósito? Era justamente, quando José foi exaltado, para que os seus irmãos, o seu pai, os gados, enfim, não perecessem. Por quê? Porque dentro da descendência de Jacó viria o Messias. Então, ou seja, aquela geração não poderia morrer. Então, justamente, eles ficaram em Gósen para serem conservados em vida e ali poder viver a sua vida. Então, por isso que José fala, olha, vocês tentaram mal contra mim, eu sei disso, mas Deus tornou em bem. E quem sou para ficar no lugar de Deus? Então, assim, José foi, fique com vossos meninos, com as vossas famílias, e assim, eles ficaram em Gósen, toda aquela geração
passou. Agora vamos entrar no livro de Êxodo, que é o que nós queremos falar aqui. Livro do Êxodo, a gente vai pular alguns capítulos, alguns folhinhos. Livro do Êxodo, capítulo 1 mesmo. Então, no versículo 1 ao versículo 6, a gente pode ver que capítulo 1, tá? Versículo 1, vocês não precisam ler. Do capítulo 1, versículo 1 ao 6, nós estaremos aqui vendo que os descendentes de Jacó no Egito. Então você vê que os filhos de Jacó, aqui é nomeado, a quantidade de pessoas que desce ao Egito, no versículo 5. Versículo 6 diz que tanto José como seus irmãos e toda aquela geração foi embora. Então, todos foram. Mas agora, no versículo 7, os filhos de Israel se multiplicam. Começam a se multiplicar, começam a aumentar, começam a se fortalecer, a encher toda a terra. Então, era muita gente. Era uma tal de procriação o tempo todo. Era gente com barriga para lá, barriga para cá, joga. E era uma coisa assim, que foram se multiplicando, se multiplicando. Porque é a fase da vida, né? E aí, irmãos, após isso, a terra ficou tão cheia deles, que quando levanta uma nova dinastia de Faraó, não conhece a história de José. Agora, para pensar, você vê depois de José, depois você vê os outros faraós do Egito, que ainda tiveram a benevolência de manter eles em Gósen, por causa da história de José, os efeitos de José, sendo que vai chegar uma nova dinastia que são 400 anos, sei lá, mais de 200 anos, 400 anos que se passaram. Então, para pensar, vamos passar décadas, séculos, e aí, meus amados, cai no esquecimento. E aí levanta esse faraó que tem mínima ideia de quem é José, quem foi José, o que José fez, e que não tem lembrança nenhuma, acabou, já foi. Aí você para pensar, você acha que um estrangeiro ia ficar nos anais da história do Egito? Claro que não. O estrangeiro, o hebreu, que foi governador, o registro, né, nos escritos dos egípcios, tinha que manter lá a dinastia de Faraó. Agora, você acha que vai ficar mantendo a memória, os escritos de José? Claro que não, pô. E quando se levanta esse novo faraó, que é o que a gente vê aqui, ele tem mínima ideia, se passaram séculos, décadas. Então, não tinha nem ideia de quem fosse José, os benefícios que aconteceu. E agora, meus amados, quando se levanta esse novo faraó, olha aqui no versículo 8 e versículo 9. Lê alguém, por favor. Versículo 8 e versículo 9. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José, o qual disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso que nós. E mais poderoso. Engraçado, né? Você vê que Faraó tinha um exército preparado, tinha suas armas para utilizar em uma guerra, mas ele observa: pastores de ovelha, cuidar dos animais. Olha, esse povo é muito numeroso, é muito grande. Então, o que Faraó ele vai intentar contra os israelitas, os hebreus, para frear ou para diminuir? Qual o plano de Faraó? Primeiro, observamos aqui no versículo 10: Eia, usamos sabiamente para com ele, para que não se multiplique. Se nós observarmos aqui o versículo 7, diz que os filhos de Israel multiplicaram e se frutificaram, tornando-se grande. Mas agora as estratégias de Faraó eram: primeiro, olha, vamos fazer isso para que eles não se multipliquem, e aconteça que vindo uma guerra, estoure uma guerra, eles pelejam contra nós, porque aonde eles estavam, justamente em Gósen, se fosse algum povo da Mesopotâmia e fosse invadir o Egito, entraria justamente em Gósen, e eles um exército inimigo, se juntasse com os hebreus
aí o Egito ia ser derrotado. Então o que ele faz? Os egípcios puseram sobre eles maiorais para afligir. Então a gente entende que o faraó, para tentar dar um freio, ele prefere fazer justamente o quê? Se ocupar esse povo. Está se multiplicando, está formando família, está muita criança, então a gente precisa ocupar o máximo possível. O máximo. Como? Trabalho. Escravismo. Então o faraó vai ter uma ideia justamente que para você dar um freio nesse povo, a gente precisa escravizá-lo. Você vê que eles eram livres, eram autônomos, mas agora o faraó, justamente para dar um freio, ele coloca o quê? Cargas pesadas, trabalho esforçado. Então você imagina só a pessoa ficar 12, 14, 15 horas de trabalho, trabalhando, que é justamente para você não ter tempo. Justamente para os homens ficarem cansados, sobrecarregados, chegar em casa, dormir, outro dia, bater na porta, ó, vamos, trabalho. Você é ferroso. E aí eles multiplicaram mesmo. Entende? Então assim, então você imagina só, os caras chegam cansados, não tem tempo nem de dar atenção para a mulher e outro dia bate. Olha, então o faraó vai tentar justamente isso. Diz o texto que os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, com amargura. Como às vezes a vida já estava difícil, sabe? As pessoas, então, conjecturo eu, o semblante já caído, já, sabe, amargo, sabe? E aí você vê que o faraó manda eles fazerem tijolos com argila e com palha, colocando toda a dureza, sabe? Para entender. Aqui do versículo 8 a 11, nós temos a escravidão no Egito. Correto? Então, antes disso acontecer, eles não eram escravos. É só você olhar para o texto aqui do livro do Êxodo, não eram. Quando levanta essa nova dinastia que não conhece a história de José, aí sim começa. Mas temos que lembrar no texto da Bíblia que isso aqui é um propósito de Deus. Vamos voltar em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Vou ver se eu acho o versículo aqui. Gênesis capítulo 15, versículo 13 e 14. Quem achou, por favor, aí? Então disse Abrão: saiba de certo que será tua semente em terra que não existe. Olha aí, E servidos hão atingido 400 anos, mas também eu julgarei a gente 4 anos, e depois ainda uma grande presença. então você vê que justamente já isso aqui era se cumprindo a palavra. Bom, já que Faraó fazia a vida difícil, fazia a vida dura, amarga, trabalhosa, ele vai tentar outro projeto. Qual é? Os meninos. Bom, mesmo assim, ainda continuam fazendo filhos, continuam tendo famílias, continuam mesmo trabalhando. Então a gente pega quem? Os meninos. Abre aí, abre aí não, está aberto já. Livro do Êxodo, capítulo 1. Lê alguém, por favor, o versículo 15 e o versículo 17. 15 até o 17. E o rei do Egito falou aos parteiros das hebreias, para quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes os partos hebreios e vivos sobre castelos, se for filho, matai-os, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então você vê que elas tinham temor de Deus. E aí, poxa, o Faraó ficou meio, calma aí, não mata, eu quero matar, não deixa de matar. E aí continua assim, nascendo meninos. E agora o Faraó vai ter uma outra ideia. Que aí é um decreto, porque ele manda justamente essas mulheres matar e não mata, então vamos fazer um outro decreto que é melhor. Joga os meninos no Rio Nilo. Todo menino tinha que ser. Então, ou seja, a maneira que o Faraó foi buscando justamente para dar um freio no povo
você não estava conseguindo, é melhor você matar uma geração inteira. É melhor você matar uma geração toda. Você matando uma geração, você se garante. Melhor. Por isso que ele manda jogar todos os meninos no rio, para justamente não deixar vir a próxima geração. E aí, lê alguém, por favor, aqui, o versículo 20. Lê alguém, por favor, o versículo 20. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Agora vamos abrir o livro de Salmos. Salmos 104, versículo 24. Salmo 104, versículo 24. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas que fizeste com sabedoria, cheias está a terra da sua justiça. É o Salmo 104, versículo 24? Porque aqui está assim: se multiplicou sobremodo o seu povo e o fez mais poderoso que os seus inimigos. Aqui falando de Israel. Então, aí depois vem o decreto, que aí, não, vamos jogar logo no rio logo, resolve o problema. E aí você queria matar toda uma geração. Agora, meus amados, eu precisei correr pelo livro de Gênesis, entrar em Êxodo. A gente precisa da aplicação prática. A gente precisa, a gente pode colocar para a nossa vida. Quando a gente observa a história de José, quando a gente olha para Faraó do Egito, que intenta o mal contra os filhos de Israel, com essa multiplicação, que a gente pode levar para a nossa vida, porque quando a gente observa o plano de Deus, a gente vê que o homem tenta de todas as maneiras, como fez com o povo de Israel, mas não conseguiu. O Faraó tentou de todas as maneiras, mas dentro esses, claro, que morreram, não é que não morreram, tanto que Joquebede vai esconder Moisés. Mas quantos não morreram? Quantos não pereceram? Quantos bebês não pereceram no Rio Nilo? É engraçado que quando a gente olha para Gênesis, quando a gente observa José foi ali uma espécie de salvar o seu povo após guardar todos os mantimentos. No hebreu, justamente no Egito como governador, a gente vê um outro hebreu agora sendo neto de Faraó, digamos assim, né? Que a sua filha adotou. Um outro hebreu no Egito. Um hebreu que iria aprender escrita, ia aprender religião, ia aprender ciência, ia ser bem preparado. Você percebe bem que José foi o governador do Egito. Casou, teve filho, formou uma família e tal. E Moisés, um outro estrangeiro, ficou na casa de alguém que tinha decretado a morte. E o cara foi lá para o palácio. Entende? Então assim, olha como é que são os planos de Deus. E justamente, tanto em José, que salvou a sua geração, sua família da morte de fome, também Deus ia preparar Moisés justamente para livrar os filhos de Israel da escravidão. Essas duas figuras justamente no Egito. A gente pode talvez levar para a nossa vida a história de José. José que temeu a Deus, José que sofreu tentações, por isso que quando a gente fala de José, que ele estava na casa de Potifar, porque Potifar o trouxe para a sua casa. Ele teve tentações e mesmo assim ele resistiu firmemente. E mesmo sofrendo tantas injustiças, ele continuou firme com Deus. Ainda que José poderia muito bem também com seus irmãos não perdoar a maldade que foi feita, não perdoar o
que fizeram contra a vida dele, jogaram na cova, ele lá gritando, lá clamando por salvação, seus irmãos não estenderam as mãos. E mesmo assim, eles o venderam, não tiveram nenhuma compaixão do seu irmão. E você vê o que Deus fez lá na frente, na vida de José. Então são tantas lições que a gente pode tirar para a nossa vida aqui, nesses textos, que infelizmente não teremos tempo para isso. Mas é para a nossa reflexão. Você vê como é que Deus faz, como é que Deus trabalha, como Deus age. Capítulo 2 de Êxodo. Lê alguém, por favor, aí, versículo 1 até o versículo 5. Foi-se um varão da terra de Egito e casou com uma filha de Petro. E a mulher concebeu e teve um filho. Vendo que ele era formoso, escondeu-lhe 3 vezes. Não sabendo, porém, mais, escondeu, tomou uma arca de vinho e detumbou betume e fez. Pondo nele o menino, a pôs de rio a banda do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela banda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e viu uma criança e a tocou. Vamos lá. Bom, no decorrer desse decreto de Faraó, a gente vê que a Joquebede, juntamente com seu esposo Amram, que tiveram Arão e Miriam, e a gente pode entender que às vezes, por que Arão foi morto? Porque os meninos tinham se jogado no rio, talvez de repente, antes do decreto de Faraó, provavelmente, tanto que não tinha nenhum problema deles terem feito os meninos, não tem esse decreto. Então por isso que Arão talvez não tinha sido jogado no rio, porque até então o decreto foi bem depois. Tá? A gente observa que ela não podia mais esconder o menino, muito formoso, aos olhos da sua mãe, e agora tem uma ideia, tem um plano, para poder salvar o seu filho. Ela pega aquelas, lá em juncos, na vegetação ali, começa a pegar aquelas folhas vegetais e começa a fazer como se fosse uma arca ali, betumar, colocar o menino ali naquele cestinho e justamente tampar aquele cestinho, botando uma brecha ali, enfim. E ela vai colocar a beira dos juncos ali. As filhas de Faraó estavam indo para se banhar, talvez ela, no seu ritual religioso. A gente vê nos desenhos que, quem já viu, aquele cestinho coloca ali, o cestinho vai, aparece o jacaré tentando devorar ali o cesto, aí o cesto vai lá na casa de Faraó. Quem não já viu isso? Então, na verdade, isso não aconteceu. Tá? O cesto foi flutuando, e a filha de Faraó olhou, e meu Deus do céu, dos hebreus, olha aqui. Isso não aconteceu. Se a gente olhar para o texto aqui, você vê que a Miriam acompanha de longe, ela vai observando, vai olhando, e ela mesma vai ser um canal de bênção ali para poder justamente fazer a ponte para a mãe, para cuidar do menino. Vamos ver aqui no texto aqui. Olha o versículo 4. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que havia acontecido. Ou seja, a mãe dele, a mãe, né, estava ali colocando entre os juncos ali. As filhas de Faraó desceram para poder se passear pela beira do rio. E aí diz aqui, e ela viu a arca do meio dos juncos, e enviou a sua criada, versículo 5, e a tomou. E abrindo, viu o menino. Estava fechado, você vê aqui. E abrindo, viu o menino. Teve compaixão, se chorou e falou: seria dos hebreus. E ela sabia que tinha um decreto de Faraó, que era para matar os meninos. Mas o que ela faz? Ela então disse a sua irmã, a filha de Faraó:
irei eu chamar uma ama dos hebreus, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse, vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Ou seja, no final da história, o menino volta para casa de novo. Olha só, a Joquebede, ela leva lá pensando que o menino ia morrer. E acaba que o menino volta de novo para os braços dela. Olha como é que Deus trabalha, quando Deus tinha um projeto na vida de Moisés. Ainda diz mais, e você ainda vai receber. Você ainda vai ganhar ainda, você vai cuidar do teu filho, e ainda a filha de Faraó ainda vai te abençoar. Olha que coisa tremenda. Talvez ela ali, quando ela vai deixar o seu filho perto dos juncos lá na beira do rio Nilo, e meu filho vai morrer. E vou ver mais um menino. Tem mais esperança de ver mais a criança. Daqui a pouco a Miriam vem, ó. Você vai cuidar aí, né? Tá? Filha de Faraó, por favor, tem que salariar, vou te pagar. Você vai cuidar até ele ficar grande. Não sabendo a idade exatamente, mas ela cuidou. Até, não sei, a gente não sabe exatamente a idade. E diz mais aqui, ó, versículo 10. E sendo um menino grande, ela o trouxe a filha de Faraó, a qual adotou, e chamou seu nome Moisés, e disse, porque das águas o tenho te tirado. Então agora já grande ali, se tinha 8, se tinha 7, se tinha 10, não temos nenhuma ideia, mas ele volta. Agora, você acha que Joquebede e Arão não ensinou os caminhos de Deus para ele? Não falou da circuncisão, não falou Deus, esse Deus dos hebreus? Você acha que o tempo que ele ficou lá, os pais não ensinaram os caminhos de Deus, não ensinaram o Deus único, o Deus verdadeiro? Claro que sim, claro que ensinou, pô. Quando ele vai para a casa de Faraó, claro, ele vai ter uma mudança cultural, vai ter uma roupagem diferente, uma alimentação diferente, uma educação diferente. Por quê? Porque os hebreus estavam lá sendo arrebentados, no chicote. Mas agora Moisés vai ter o do bom e do melhor na casa de Faraó, daquele que deu o decreto de morte. Quem vai para lá? Moisés. Ó, versículo 11. E Moisés, aconteceu que naquele dia, que sendo Moisés já grande, saiu aos seus irmãos, atentou nas suas cargas e viu um varão egípcio, feriu um varão hebreu, e feria um varão hebreu e seus irmãos. E olhou uma banda de outra, vendo que ninguém estava ali, matou o egípcio, escondendo na areia. Então Moisés aqui também tinha um ensinamento de luta, de preparo. Tanto que ele luta lá com o egípcio lá e mata. E talvez Moisés ali pensou, eu vou ser o libertador, eu vou libertar. Naquele momento não. Então você vê que depois que descobre o homicídio, os hebreus souberam do homicídio, ele ia, o Faraó ia matar. E aí a gente sabe da história. Ele vai fugir lá para a terra de Midian. E lá ele vai casar, enfim, vai ter seus filhos. O que a gente pode aprender com Moisés?